Bom dia a todos, eu me chamo Isaac, eu vim pelo SBET. Algum de vocês sabe quantos desempregados tem atualmente no Brasil? 13 São 13 milhões e 400 mil pessoas desempregadas atualmente. E nesse mesmo período, por exemplo, de 2017, houveram mudanças na CLT, né, que são as leis trabalhistas, e o que acabou agravando ou não, depende da perspectiva de quem está vendo, para a contratação dessas pessoas. Pensando nisso, eu criei o projeto Trampo Expresso, porque muita gente não tem até mesmo documentação, não necessariamente documentação, mas não tem, pelo processo da contratação, não consegue empregos. Então, o projeto seria o quê? Seria uma plataforma, um site, um aplicativo, no qual eu estou desenvolvendo já, que seriam postas vagas expressas. Como assim? Seriam vagas, por exemplo, o exemplo que eu dou, imagina o maior restaurante da zona aqui do centro, por exemplo, de São Paulo, onde tem um público muito grande e a gente tem uma movimentação muito alta. E de repente um dos garçons falta. Isso é um desfalque muito alto para a empresa, principalmente para o dono, porque vai ter um movimento menor. Então ele poderia, por exemplo, se o garçom dele faltou, ele pode entrar no meu serviço e contratar um garçom só para aquele dia. Então ele vai pagar um valor específico para aquele garçom pelaquela data e ele vai gerir esse serviço e vai receber essa bonificação pelo dia que ele fez. A questão da segurança, eu vou fazer um sistema de classificação e, por exemplo, o usuário ele vai fazer o cadastro dele pelo CPF para garantir que ele tenha só aquele perfil único. E assim, se ele concorrer a uma vaga, essa vaga ela vai ser disposta para o empregador. Então, se o empregador colocou uma vaga para tal data, vão ter certos candidatos que vão se candidatar. Então, a empresa que vai escolher o candidato que ela quer, até mesmo pelo que ele já estudou, pelo que ele tem de formação. E depois que ele gerir esse serviço, o empregador pode dar uma nota para o empregado, né, para o colaborador, para que outras empresas vejam essa mesma nota pela média dele e possam ter mais confiança em quem contratar. Por isso mesmo que os candidatos para as vagas chegam para a empresa, para que ela avalie e veja qual o candidato que ela prefere. E o mesmo ocorre com as empresas. O candidato, depois dele ter praticado aquela vaga, ele vai dar uma nota para a empresa, por estrelas, e vai falar se o lugar que ele trabalhou é um lugar bom de trabalhar, se é um ambiente limpo, se ele foi bem atendido, se ele foi bem... se no geral foi uma boa experiência para ele. Então, ambos os lados vão ter uma classificação para que você não contrate pessoas com... Assim, para que você não tenha problemas no final do seu dia, enfim. Deixa eu passar. Como eu citei um pouco antes sobre a reforma da CLT, isso facilitou um pouco esse tipo de relação entre os dois, porque como o empregador ele vai colocar a vaga, é como se ele estivesse negociando com o empregado. Ele vai estar falando o seguinte: eu quero alguém para trabalhar durante 8 horas no sábado por tal valor. Então a pessoa que vai escolher se ela quer se posicionar diante daquela vaga. Aqui é o que eu acabei de citar sobre a negociação, tá? E aqui sobre a avaliação individual que eu já falei um pouco antes. Pode passar. Aqui seria a forma de renda para mim, que no caso não vou ser do contratado nem a empresa, seria da seguinte forma: anúncios no próprio app, que eu já comecei a desenvolver, e a porcentagem por contratação. Inicialmente eu quero uma porcentagem de 2% somente. Vamos supor que o candidato trabalhou e ele recebeu R$200 por aquele dia. Eu recebo 2% disso. E aqui eu estou falando sobre a MEI, porque ficaria muito relativo o empregado trabalhar ali naquela data e como ficariam as questões dos direitos dele. Então, o MEI está aí exatamente para isso. O MEI é um documento de microempreendedor. Ou seja, se o candidato ele tem uma área específica que ele trabalha ou não, ele emite o MEI dele que garante que ele receba esse valor. E o dinheiro ele vai ser disposto no meu aplicativo, na minha plataforma, e depois passado para o cliente, para evitar que a empresa não pague e não tenha esse tipo de problema. E é isso. Isaac. Isaac, achei super, só que aí fiquei com uma dúvida. Você é que faria a análise curricular dessas pessoas que estarão no site? Não, seria a empresa. Porque, por exemplo, o empregador
empregado tem uma formação específica e ele tem uma vaga e ele se candidatou. Vai chegar o perfil das pessoas para a empresa, de acordo com a vaga, e ela vai escolher qual que ela acha melhor para cumprir aquela vaga. Ok, você vai ser só um meio da Ele pessoa se vender. Exatamente. Ok. Pode. Isaac, eu queria fazer uma pergunta e uma provocação. Por que é o empregado que paga para você os 2% e não a empresa que está usando o seu serviço? Não, é a empresa. Se eu falei o contrário, desculpa, mas é a empresa. Porque... E como que você chegou a esses 2%? Porque não pode ser algo relativamente caro, porque não vai ser atrativo, e também porque eu preciso de uma renda mínima. No meu caso, eu só vou mexer com a parte da programação e do site, eu não vou precisar de estrutura física, então para mim os 2% é... Então, assim, a questão aos 2% é que você fez uma análise. Sim. Esse Essa porcentagem foi a mínima. Cobriria os seus custos? Sim. Ok. Você conhece um site que chama Get Ninjas? Sim. Como que você vê, assim, comparativamente? Sim, Você acha que é parecido, tem algumas coisas diferentes? Sim. Inclusive o diferencial que eu cito, não tive tempo de falar na apresentação, seria exatamente a área, porque seriam para qualquer âmbito empregatício, e a questão do chat. A gente vai ter um chat com o empregado e a gente vai dar o total apoio para ele, para que qualquer problema ele possa notificar a gente, porque é uma questão complicada, a questão do serviço, tem os direitos dele, então é dar o total suporte para aquele empregado. Legal. E você sabe quanto você teria que ter de aporte financeiro inicial para começar com a programação? Bom, atualmente eu faço programação, eu tenho alguns módulos, então para essa parte seria mais tranquilo. E eu estou cursando o curso da Udemy de programação para aplicativos. Então, assim, inicialmente seria mais para eu adquirir mais conhecimento para poder desenvolver algum aplicativo. Talvez para algum servidor e hospedagem de site, que geralmente são valores baixos. E divulgação, como você pensou? Bom, redes sociais principalmente. E a questão da classificação de pontos, o usuário ele pode ter pontos a partir do momento que ele compartilha o aplicativo para outras pessoas e as pessoas baixam. Se ele compartilhou o aplicativo, ele vai ganhar mais pontos, e quanto mais pessoas compartilharem das outras pessoas, as pessoas ganham pontos também. Que é como se fosse uma comunidade, então eles vão ter pontos, e isso os classifica ali dentro. Legal, muito bom.